Vamos lá para mais um destaque da sessão do TSE, destaque importante, tá? Que pode ter um grande impacto aí nas eleições. A gente vai resumir, claro que o resumo é próprio, né? E o resumo ele é arbitrário aqui do professor, mas é a síntese do que foi decidido nesse RESP aqui, o RESP de Grangeiro, no Ceará, que fala o seguinte, ó: ainda que a mulher alcance o quociente eleitoral sem depender do partido, isso não afasta a cassação do diploma. Calma, fica aí que a gente vai resumir. O que acontece, né? O caso especificamente não foi com esse número, a gente vai trazer esse número apenas para facilitar a tua compreensão, então a ideia é trazer um número um pouquinho mais redondo para facilitar a tua compreensão. Então o caso trouxe o seguinte, olha só. Supondo que a gente tinha aqui 9 candidatos, né? Entre candidatas e candidatos, entre mulheres e homens. Então, por lei, né, de acordo com o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, tem que se reservar pelo menos 30% para um determinado gênero e 70% para outro, porque a lei considera aí a questão do gênero binário, né? Então, 30% no mínimo para homem ou mulher e os outros 70% para o outro gênero. Bem, e a gente sabe que de acordo com a súmula número 73 do TSE, eventual fraude a essa cota, quando os partidos requerem, fazem o registro de candidatura, principalmente quando for requerer registro de mulher, se utilizam apenas do registro formal para poder conferir aí legalidade ao DRAP, isso é configurado uma fraude à cota de gênero, chamada de candidatura fictícia, e como regra geral, se descoberto, se comprovada essa candidatura fictícia, como regra geral cai todo o DRAP, né? Todos os 9 candidatos vão por terra, mesmo que não participem aí da eventual fraude, né? Então, de acordo com a súmula número 73, ocorre ali essa fraude. Certo? Bem, aí o que acontece? O ministro Floriano, que é o ministro que divergiu aqui do ministro André Arnes Tavares, né, ele entendeu o seguinte: bem, continuo concordando que em tese tem que cair todos os candidatos, inclusive quem não participou da fraude, né, então deve cair todo o DRAP é a chapa completa lá do partido proporcional. No entanto, ele propôs a seguinte tese, né, que seria uma tese alternativa. Bem, supondo-se que aqui eu tenho 9 candidatos, 3 mulheres e 6 homens. Então, descubro que tem aqui 2 mulheres que são candidatas fictícias, né? Representei aqui pela cor laranja, muito embora não seja mais o termo apropriado, né? Muito mais o termo fictícia. Só que eu tenho uma mulher aqui de destaque, né? Por isso eu destaquei essa mulher eleita, que aconteceu o seguinte, né? Nessa tese alternativa. Essa mulher aqui que foi eleita, ela sozinha fez o quociente eleitoral, ou seja, ela, sem depender dos outros votos do partido, ela fez sozinha o quociente e, portanto, ela sozinha alcançaria uma cadeira, mesmo sem a fraude à cota de gênero. Ou seja, isso representa, isso em tese, afastaria qualquer vício que ela pudesse se beneficiar. E com isso a gente não teria o que a ministra Isabel falou, a chamada autofagia da ação afirmativa. Por quê? Porque desse modo, né, como é que é o entendimento tradicional, se uma mulher fizer o quociente eleitoral sozinha, a própria ação afirmativa, quando ocorrer a cassação, né, a derrubada de todo o DRAP do partido, a própria mulher que alcançou ali sozinha o quociente partidário vai ser prejudicada pelo próprio propósito da fraude à cota de gênero. Então, por isso que a ministra Isabel, claro, fundamentando aí o seu voto em extensa doutrina, né, diz que seria uma espécie, né, ancorada nessa doutrina, e citou diversas, né, que seria uma espécie de autofagia da ação afirmativa. Né? No entanto, o TSE não comprou, né, essa tese alternativa, foi uma maioria apertada, a maioria de 4-3, isso sinaliza com a nova composição, lembrando que o ministro André Mendonça, que sucedeu o ministro Alexandre de Moraes, não votou, então quem sabe aí a gente pode ter para as eleições de 24 uma mudança de entendimento. De qualquer forma, isso já está valendo, a jurisprudência que vale é aquela em que todo o DRAP cai, mesmo que a mulher se destaque e ela descolada ali sozinha, né, descolada da candidatura fictícia, alcance o quociente eleitoral sozinha, ainda assim toda a chapa, né, todo o DRAP vai cair, todos os candidatos serão cassados, vai haver retotalização dos votos, e se acontecer daqueles mais de 50%, vai ter também novas eleições. Tá bom? Então,
tese alternativa não vingou aí no TSE, vamos acompanhar o eventual desdobramento dessa tese, mas continua valendo, né, que ainda que a mulher não alcance esse quociente eleitoral, isso por si só não afasta a cassação do DRAP inteiro, inclusive da mulher que fez o quociente eleitoral sozinho. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.